Oi, para quem ainda não me conhece, meu nome é Patrícia. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu venho conversar com vocês sobre este livro aqui, Querida Tia, como prometido e combinado com vocês. E também quero mostrar para vocês as minhas leituras do Halloween, que já começaram, né? E minhas pretensões também de leitura. Então, como a gente faz sempre, pega o cafezinho e logo depois da vinheta a gente começa. E é isso aí, gente. Outubro chegou, né? Outubro, mês do Halloween, né? É um mês que eu gosto muito, né? É um mês que meu primeiro filho nasceu em outubro, né? Agora, semana, inclusive, ele está de aniversário. É um mês que eu gosto muito por diversos motivos, tá? Hoje já tô com uma camisetinha, ó, pra iniciar bem outubro aí. Minha camisetinha do Stephen King, que eu adoro. E vamos lá, cheirinho de café bem bom. Tomar até um pouquinho aqui. Ai, é muito bom. E a gente combinou, né, no último vídeo, que eu traria essa semana a resenha do Querida Tia, né? Está aqui em minhas mãos. E, para começar, vamos falar desse livro que eu gostei muito, muito mesmo, tá? É um livro de 490 É praticamente 500 páginas, tá, gente? 495 páginas, tá? Já mostrei no outro vídeo para vocês. Essa é Valérie Perrin. Ela é francesa, né? E esse livro, da mesma autora de Água Fresca para as Flores, né? E de Três, é o meu primeiro contato com a autora. Sempre ouvi falar desde o primeiro livro que foi publicado aqui, que foi o Água Fresca para as Flores. Eu sempre ouvi falar muito bem dos livros dela, né? E aí saiu, lançaram Querida Tia, eu tive a oportunidade, né, de ter ele em mãos e fiz a leitura e realmente ela é muito boa. Já tô com os outros dois livros dela para ler, tá? Quero fazer, que também são livrões assim, tá? Mas vamos falar hoje sobre esse livro aqui, tá? Minha tia começa assim, que eu vou falar não é spoiler, que já começa assim. A protagonista, que é a Agnes, recebendo um telefonema, tá? Ela recebe um telefonema da... Deixa eu ver se eu consigo deixar o livrinho. Acho que não. Deixa eu ver. Pera aí, deixa eu fazer um enjambre aqui. Não, não vai dar. Ah! Pessoa querendo inventar. Só pra preguiça de segurar o livro, minha filha. Tá, o livro começa, tá, com a Agnes, a protagonista, recebendo um telefonema avisando que a tia dela, Colette, havia falecido. Porém, essa tia já havia falecido alguns anos atrás e havia sido feito enterro. E ela diz, não, mas para aí, tem alguma coisa errada. Minha tia já faleceu, já tá enterrada, já não... Ele diz, não, sua tia, você tem que vir aqui à cidade, né, porque a sua tia faleceu. E aí começa um grande mistério, tá? Por quê? Quem é que foi enterrado no lugar da tia anos atrás, né? E por que a tia estava viva e escondeu isso dela, tá? Durante
esse acontecimento, que ela vai voltar à cidade, certo? Ela vai ter que voltar à cidade onde a tia morou, onde ela passou a infância com a tia, que ela passava as férias com a tia, nessa casa, certo? E, e ela reencontra os amigos de infância da cidade, né? Todos adultos já, e são muito amigos dela. E ela tá passando por um processo de separação, ela se separou. A filha tá passando uns dias com o pai. E aí ela aproveita esse tempo que a filha tá com o pai para ir para a cidade ver investigar o que aconteceu, tá? E ela vai para essa cidade, encontra esses amigos que eu falei, né? E o livro ele vai intercalando, tá? Entre vários acontecimentos. Por quê? Porque a tia, ela deixa para ela uma sacola, uma bolsa de fitas, uma caixa de fitas cassete, até por isso que aparece aqui no desenho, ó, as fitinhas cassete, para ela ouvir essas fitas, que ela vai entender tudo o que aconteceu. Tá? E ela começa a ouvir as fitas. Então, enquanto ela começa a ouvir as fitas, o livro vai intercalando, tá? Entre o que a tia conta nas fitas, que aconteceu no passado, certo? Entre a separação dela, que ela vai contando como aconteceu a separação, como é que ela tá se sentindo, o que ela pensa sobre isso. Fala da vida dos amigos, né? O que vai acontecer com cada amigo, coisas que aconteceram também com alguns dos amigos. Né? Então, são muitos livros em um único livro, são muitas histórias, na verdade, tá? Que daria para fazer muitos livros, né? São muitas histórias em um único livro. E é muito fluido de ler, gente. Tu vai lendo e não pensa, vou me perder, porque quando começa é muito personagem. Não, a gente não se perde, ela consegue ir costurando de uma forma, mesmo o passado com o presente, né, com os pensamentos, ela vai costurando de uma forma que é muito tranquilo de ler. A gente começa a ler e vai, né? E vai porque é tudo muito costuradinho, o final é muito fechadinho. Então, aqui, o que a gente tem nesse livro? A gente tem um romance, tá? A gente tem um mistério, né? Um suspense, que é a investigação que vai acontecer, tá? Que vai acontecer uma investigação para resolver algum caso, né, da tia, né? Então, nós temos romance, nós temos mistério, o que mais que a gente tem? Só que é importante salientar para vocês que tem umas passagens desse livro, tem alguns temas aqui nesse livro que são bastante pesados e talvez possa causar gatilhos, né? Se você já é mais sensível, assim, né? Não é nada muito, como é que eu posso dizer? Não é nada explícito que vá chocar ou coisa assim, mas trata de temas sensíveis, tá? E eu acredito que todos os livros dela deva trazer algum tema assim. Mas, gente, assim, ó, indico, é uma leitura muito boa. Ele tem ele tem, assim, o final dele é surpreendente, assim, que tu não imagina o livro inteiro, assim. Tu vai ouvir, tu não imagina o que vai acontecer no final. Ele tem um plot twist, assim, que dá aquela volta, assim, que tu fica... Nossa, tu não pensa, né? Que tu nunca pensou naquilo, sabe? Então, tem o romance, como eu falei, tem romances, né? Histórias de amor no meio do livro, né? De várias personagens, assim, vários encontros e reencontros, né? Então, assim, é um livro que ele te pega em todos os aspectos, assim. É uma leitura, como eu disse, apesar de ser 500 páginas, não assusta, não se assustem. É um livro que vocês vão ler, assim, bem tranquilamente, porque ele é um livro que flui, tá?
Eu achei que algumas coisas aqui, assim, algumas passagenzinhas, assim, não precisava, sabe? Assim, foi mais pra, sabe? Que são coisas que não acrescentam nem. Mas isso não tira o mérito do livro nem um pouco, assim. Porque realmente a leitura é muito boa. Os capítulos, gente, eles são assim, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eles são divididinhos assim, ó, pelas fitinhas cassete aqui, tá? Então, é bem fácil para quem gosta de parar, assim, ler um pedacinho e ir parando. E então é bem tranquilo, sabe? É uma leitura bem, ó, bem tranquila, são capítulos curtos, né? E com essas pausas ali das fitinhas ali entre, né? Então é tranquilaço de ler assim. Gente, então esse livro eu indico para vocês, assim, que é um livro diferente, é um livro que realmente me deu vontade de ler os outros livros dela, que eu já tô com eles aqui para serem lidos. Deu muita vontade de ler, porque eu gostei muito da escrita, né? Literatura francesa, tá? Eu acho que o hype da autora, assim, vale muito, que realmente ela é muito boa, certo? Esse é o Querida Tia. Eu demorei um pouquinho, eu falei para vocês, né? Porque eu tive um período mais difícil aí, mas lido, resenhado para vocês, tá? Muito feliz de ter lido, assim, um livraço, né? E o que que eu tenho aqui mais para trazer para vocês? O que que eu tô lendo? O que que eu comecei a ler pro Halloween, tá? E eu comecei a ler Ed Lorraine Warren, né? Demonologistas, que é o primeiro, né? Da série do Ed Lorraine. Né? Então, eu já comecei a fazer a leitura aqui, ó. Vou entrar no capítulo da Annabelle, tá? E depois eu trago resenha para vocês, certo? Outro livrinho, gente, vocês sabem, uma coisa que eu quero, assim, falar com vocês é sobre... Esse café é bom, né? Sobre o ritmo de leitura, tá? O meu ritmo de leitura não é o meu ritmo, assim. Eu não leio, sabe? Às vezes, até porque às vezes eu não fico aqueles períodos que eu não consigo ler. Aí às vezes eu leio muito, aí às vezes eu leio muito pouco. Então, assim, eu não me cobro, tá? Que, ai, tem que ler, tem que ler, tem que ler, sabe? E eu vou lendo no meu ritmo, né? E, e acho que tenho lido bastante coisa, né? E digo para vocês também, não se cobrem, né? Porque às vezes a gente fica vendo os vídeos, tem gente que lê muito rápido, né? Eu tenho uma amiga que lê um livro por dia, se ela lesse assim, ela pega um livro de... Aquele, esse livro aqui, ó, vou mostrar para você. Por acaso ele tá aqui, eu vou usar o exemplo. Aqui, ó. Esse livro aqui, das Crônicas de Gelo e Fogo, que é um livrão, ela leu em uma noite, tá? Que é um livro de... Ai, meu Deus, meu livrinho tá bem... Livro de 600 e tantas páginas, tá? Até esse aqui, ó, até o maior, que é o livro 3, né? Esse aqui, que é ela lê numa noite, ela pega uma madrugada e lê, sabe? Então, assim, mas é a maneira que ela lê, o ritmo dela ler. Eu não consigo fazer isso. Um livro dessa, né? Eu vou levar meses para ler, né? Então, assim, não se cobrem também, né? Leiam no seu ritmo. O importante é a gente ter prazer na leitura, tá? A gente conseguir tirar alguma coisa daquilo que a gente tá lendo, né? Ter atenção naquilo que a gente tá lendo. Que eu, se tiver que voltar, tá? Comecei a ler, ai, não tô, a minha cabeça tá meio fora do ar.
né? Vou voltar, volto, leio novamente, né? Às vezes eu começo a ler, começa a me dar sono, aí eu durmo, aí pego em outro momento novamente. Então, assim, não se cobrem, tá? A leitura é algo muito individual, né? O importante é a gente estar lendo, certo? Importante a gente ler, né? Que a leitura é uma coisa muito importante para a vida da gente, tá? Continuando. Outro livrinho que eu comecei a ler é um livrinho da minha coleção do Círculo do Livro. Não sei se tem. Deve ter gente que lembra do Círculo do Livro, daquelas coleçõezinhas de capa dura, né? Esse livro aqui é um livrinho de contos, tá? O Vampiro de Kersten e Outras Histórias. Olha essa capinha, gente. Eu amo essas edições do Círculo do Livro, tá? Esse livro aqui são 4 contos, eu acho, se eu não me engano. 4 contos. Aqui, ó, 4 continhos, tá? É o Vampiro de Kersten, o Quarto no Dragão Voador, o Demônio Familiar e Chá Verde, tá? São 4 contos, né? E eu pretendo fazer a leitura. Eu já comecei e achei muito fluido, tá? Ele é um livro de J. Sheridan Le Fanu, provavelmente francês, né? Não, eu nem pesquisei, mas depois, quando eu trouxer a resenha, eu pesquiso melhor e trago direitinho mais informações para vocês, tá? E uma hora eu quero mostrar para vocês também a minha coleção da Círculo do Livro, porque eu tenho uma coleção gigante da Círculo do Livro que eu amo, tá ok? E outra pretensão de leitura, né? Eu já li, vocês sabem, vários livros do Stephen King. Já li Stephen King. Vários livros do Stephen... Louca. Do nada. Já li vários livros do Stephen King, né? Mas eu li assim, né? Até que um dia eu resolvi, eu vou ler por ordem cronológica os livros dele. O que já tá lido aqui pra trás, tá? Aí eu já li, o primeiro que ele escreveu foi Carrie, né? Aí eu já li Carrie, ok. E aí, o segundo que ele escreveu eu ainda não li. E era para ter lido no ano passado, cheguei a pegar, tava separado para ler o ano passado, no Halloween. Acabou, passou e eu não li. E eu quero ver a pretensão, né, da pessoa, se eu consigo ler este livro aqui. Salem, do Stephen King. Muitos já devem ter lido, muitos já devem conhecer. Eu acho muito legal essa. Olha a contracapa aqui. Né, que tem uma pessoinha lá com o cachorro. Muito show. Aqui também, né? E eu cheguei a começar o ano passado, tá? Eu cheguei a começar essa leitura. Tava adorando. E eu não sei por que eu parei, porque eu tenho dessas coisas assim, que eu tô muito bem lendo um livro. Daqui a pouco eu começo outro, esqueço aquele, e aí depois já, né, eu tenho muito disso, assim, né? Então eu pretendo fazer essa leitura esse ano, ainda tá na minha meta. Se eu não conseguir finalizar em outubro, porque como eu disse pra vocês, né, como eu tô lendo outros ali, não sei se vou conseguir finalizar em outubro, mas ele vai ser lido, porque eu tenho que fazer isso, gente, pelo amor de Deus. Me ajudem! Tá? E por enquanto, essas são minhas pretensões. E aí eu mostrei para vocês também num videozinho curto alguns livros que eu tenho aqui, livros mais antigos, assim, de sebo, que cabem muito no mês do horror. Claro que a gente não consegue ler tudo que gostaria no mês, né, de outubro, mas as leituras vão sendo feitas, independente do mês, elas vão sendo feitas, tá? E eu vou mostrar, assim, só para quem não viu o videozinho curto, vou passar, dar uma pincelada aqui para vocês verem. E por acaso eles estão aqui, tá?
Mestres do Horror e da Fantasia, aquela coleção, tá? Que eu acho bem legal, tá? Marcha Fúnebre das Marionetes, do Frank De Felitta. Frank De Felitta vocês já devem conhecer aí, até pelos livros e filmes da Bá, ela lê muita coisa do Frank De Felitta, ela gosta bastante também. E muitos deles, inclusive, aqui foi através dos vídeos do livros e filmes da Bá, né, foi indicação dela, né, e aí, tá aqui, ó, olha essa capa, gente, tá? Outro que eu tenho aqui, que também é um escritor, que acho que a Bá fala sobre ele, que também é do Mestres do Horror e da Fantasia, se eu não me engano, ela faz coleção dessa série aqui. Coco, do Peter Straub. Ai, eu acho horrorosa essa capa aqui. Ui. Um outro, esse aqui eu não me recordo, indicação de quem que eu ouvi falar sobre, foi indicação de alguém que falou sobre essa escritora aqui e eu fui atrás, tá? Para ler alguma coisa dela, tá? Mary Roberts Renart, alguma coisa assim, tá? A Maldição de Eleanor Norton, tá? Os livrinhos da Record, né? Os livrinhos bem, deixa eu ver os anos aqui, o ano do 1962. Acho que esse livro até foi colado aqui, ó. Tem que ter cuidado para ler, você não vai soltar as páginas. Outro que eu tenho aqui, tá? Michael Palmer, A Irmandade Sinistra. Olha que horror essa capa. Que horror bacana, legal, tá? O horror é bem Halloween essa capa aqui, muito sinistra, né? Da Record também. Seriam Anjos de Piedade ou Anjos da Morte, a Irmandade Sinistra. Tá? Também uns livrinhos. E o último que eu vou mostrar aqui para vocês é Uma História de Terror nas Vielas de Jerusalém. O Teatro do Carniceiro, Jonathan Kellerman. Também da Record. A Record... Não, e as capas, né? Eu acho, assim... fenômeno essas capas aqui. Certo, gente? E esses foram os livrinhos que eu mostrei aí num videozinho curto. Tô mostrando novamente aqui pra vocês, tá? Então, fica essas dicas também, né? São livrinhos que vocês encontram no Sebo ou na estante virtual, enfim, né? Vocês sabem que eu aqui em Porto Alegre tenho um sebo que eu encontro essas maravilhas e eu sempre vou aqui perto da minha casa, né? Do meu amigo Carlos, é o Balaio Digital, e eu indico para vocês, quem é de Porto Alegre, não conhece, e quem não é, ele tá na estante virtual, Balaio Digital, vou deixar linkado aqui embaixo, tá? O Instagram deles, né? E ele tem muita coisa boa, assim, dessas coisas antigas, assim, desses livros mais antigos, ele tem muita coisa, eu consigo muita coisa legal lá com ele. Tá certo, gente? Então, por hoje, é isso, fica a minha dica de livro, né? Mais uma vez, querida tia, vale muito a leitura, tá? E espero voltar em breve. Até o próximo vídeo. Beijo grande, tchau, tchau.